Bom dia, amigos. Tudo bem com vocês? Bom, medo. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrando pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado tanto fisicamente como psicologicamente. Bom, de acordo com a Wikipedia. Mas de uma forma mais simples, o medo é o estado de alerta do seu corpo que te prende a fazer certas coisas. Isso pode se manifestar de muitas formas diárias, como por exemplo conversar com aquela pessoa que você acha bonita, ou até de falar em público. E sabe o que todos esses exemplos têm em comum? A falta de informações das consequências de realizar os atos que você receia. Ou seja, o medo é basicamente receio da nossa mente de realizar ações onde os resultados são meio que imprevisíveis, e muitas vezes associado com a falta de confiança em nós mesmos, resultando em um medo de causar um pensamento negativo em outras pessoas sobre a sua própria pessoa. Bom, e levando isso em consideração, me deu uma curiosidade e dei uma breve pesquisada sobre quais são as consequências do medo. E eu cheguei a alguns resultados. O medo começa a ser um problema quando ele se torna algo crônico e extremamente presente na sua vida. Um medo persistente que te persegue em todo canto que você vai e sem precisão de restabelecimento da sua paz. Pode trazer problemas que vão além de deixar de fazer coisas, mas também o desenvolvimento e agravamento de algumas doenças psicológicas, como transtorno do pânico, ansiedade generalizada, fobia social, agorafobia, medo de ficar em locais difíceis de fuga, saída, como metrôs, estádios, filas enormes, etc. Nosofobia, que é o medo de contrair doença e mesmo em um local que não apresente motivo para o medo, e até traumas que podem resultar em algumas outras coisas que incluem problemas psicológicos. Quando você precisa falar em público, apresenta aquele trabalho de escola, por exemplo, aquele frio na barriga e quase com desligamento total da mente, vem quase como que um sintoma imediato. Porque você se auto-sabota pra achar que você vai errar uma palavra e ser alvo de piada. Quando, no fim, você provavelmente vai errar por ter esse medo. Justamente o medo vai te deixar nervoso e vai te fazer errar pelo nervosismo. Ou talvez até o medo de errar, quando você errar, vai deixar explícito o seu erro, que provavelmente será algo que passaria despercebido. Porque ninguém sabe o que você vai falar ou o que você vai deixar de falar. Então, talvez a demonstração do seu nervosismo que vai deixar explícito o seu erro. Um exemplo pessoal meu, eu sou artista há mais ou menos 3, 4 anos. E até hoje tenho muito medo de divulgar minha arte pra qualquer tipo de pessoa. E eu sei que isso vem do pensamento de isso tá ridículo, eles vão ouvir, vai todo mundo rir de mim, ou algo desse tipo. Sendo que quando aconteceu da primeira vez, principalmente quando divulguei pra amigos, etc., teve uma reação totalmente contrária do que eu pensava. Eu tive bastante apoio, bastante gente que acabou se interessando. O mais próximo que teve de uma reação negativa foi só um ignoramento, algo que passou despercebido por outras pessoas. O medo é algo que nunca deve ser ignorado, e muito pelo contrário, é algo que deve ser extremamente olhado, cuidado e entendido pelas pessoas. Mas às vezes é necessário ser um pouco racional e saber se seu medo é realmente algo que tá tentando te salvar de riscos ou apenas um problema de insegurança. Mas acho que acima de tudo é bom nunca esquecer que nenhum sentimento, independente de qual seja, deve ser tratado como algo bobo ou pequeno. Jamais banalize algo sentido por ti. Nunca esqueça de que você tem que ser seu próprio melhor amigo. Então sempre se escute, se aconselhe ou até peça conselhos pra alguém que você confie muito pra te ajudar com uma visão diferente da sua. Mas jamais trate seu medo como um sinal de fraqueza ou autodesprezo. Sei lá se essa palavra existe, mas enfim. Sempre se trate com carinho e tente entender o motivo desses sentimentos existirem, e não apenas os ignore totalmente sem racionalidade. Eu acho que o mais importante nesse tipo de caso é justamente isso, a racionalidade. Eu acho que muitas vezes nos sentimos reprimidos pelo próprio medo. E mesmo com um esforço gigantesco nosso para alcançar a perfeição, no fim vamos sempre ter aquele friozinho na barriga que segura a gente de realizar nossos desejos, apenas pelo medo do julgamento alheio. Isso, além de muito frustrante, é algo desanimador, porque muitas vezes vamos só desistir de começar algo novo por sentir que no fim vamos só largar tudo ou não vai dar certo por insegurança. Sendo que sempre, e eu repito de novo, sempre vamos levar algo de todas as nossas experiências da vida. E na maioria das vezes vai ser algo positivo que pelo menos vai te ajudar a se prevenir de cometer o mesmo erro mais de uma vez. Eu sempre fui uma pessoa extremamente ambiciosa e bem dedicada a conseguir as coisas que eu queria. E por causa disso tentei diversas coisas. E isso se prepara para uma lista enorme.
Bom, eu já tentei fazer edit, já tentei virar youtuber de Minecraft, virar youtuber de opinião, virar streamer, virar desenhista, virar cantor, virar produtor, virar designer, virar tiktoker, virar programador, virar game maker, virar criador de mods pro Mine, criar um estúdio de jogos pro Roblox, criar uma mob, já fiz parte do teatro da escola, criar um festival underground junto com meus amigos e mais um monte de coisas que eu tive que abrir mão do medo pra tentar. E isso me trouxe algumas frustrações e julgamentos, mas hoje em dia eu tenho diversas habilidades, mesmo que mínimas, em diversas coisas, apenas por ter tentado e começado a fazer meus desejos. Alguns exemplos é que hoje eu sei editar vídeos, sei o mínimo de programação em Lua, eu tenho uma experiência com música no geral, fui personagem principal do teatro da escola, sei mexer muito bem na internet, conheci muitas pessoas e, acima de tudo, não porto o arrependimento de não ter tentado. E basicamente o que eu quero dizer com tudo isso é basicamente que o medo muitas vezes nos mata sem nem percebermos. E levando esse monte de coisa que eu disse da minha vida em consideração, pense em como minha vida seria diferente se eu não tivesse pelo menos tentado fazer todas essas coisas. Acima de tudo, eu consegui o que eu prezo muito, que é a independência e a experiência pra fazer coisas que eu gosto. Então, reflita se o medo não tá te impedindo de ganhar pelo menos experiência nas coisas que você gosta. Não deixe esse mal te pegue e te traga o pensamento de ódio do seu passado e arrependimento extremo de não ter pelo menos tentado criar aquele seu canal no YouTube de Minecraft com seu amigo, ou de baixar o FL Studio, fazer algumas bobeiras lá, ou de fazer uns rabiscos no papel pra tentar botar suas ideias pra fora. O que eu quero dizer é, tente, sempre tente realizar seus sonhos e não deixe de que as outras pessoas te menosprezem e te façam desistir do que você quer. Porque no futuro, quando você nem vê mais aquela pessoa, quem vai carregar as mágoas de não ter tentado um outro caminho vai ser você. E apenas você. Bom, eu sei que o vídeo ficou meio curto, ficou um pouquinho mais curto do que eu achei que ia ficar, mas... Bom, acho que é um bom começo pro canal. E, bom, fique à vontade para comentar a sua experiência e deixar uma mensagem para quem vê esse vídeo nos comentários. Eu sou Yumi e muito obrigado pela sua atenção. Yumi-san, D